pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um programa em movimento, comigo, Henri Soares. E você já sabe, a gente fala direto do Estúdio Loja. Aqui vendemos roupas de diversas marcas que apoiam a causa animal. E todo o dinheiro das vendas é revertido em prol dos bichos. Gostou? A Loja em Movimento fica aqui no Shopping Fashion Mall, no Rio de Janeiro. Esperamos uma visita sua, hein? E hoje o programa está repleto de assuntos interessantes. No Bate-Papo em Movimento vamos falar sobre as vaquejadas e as atrocidades que acontecem nesse show. Vamos ter uma linda história de resgate no quadro Pet Mania, um tema de interesse público, espaços pet friendly. Você sabe o que é isso, não? Então fica ligado na gente, acompanha tudo que vai rolar aqui hoje. Se movimenta aí. O assunto do Bate-Papo em Movimento é polêmico, são as vaquejadas. A vaquejada, assim como o rodeio, é repudiada pelas entidades de defesa animal brasileiras, em razão dos maus tratos aos bois, cavalos. Além disso, puxar da cauda do boi pode causar diversas fraturas nas patas, traumatismo, deslocamentos, podendo até chegar a uma amputação. Em outubro do ano passado, o STF derrubou uma lei no Ceará que regulamentava esse tipo de prática por entender que a atividade impõe sofrimento aos animais e fere os princípios constitucionais da preservação do meio ambiente. Mas no mês seguinte, o Congresso aprovou essa lei, que tornou a vaquejada manifestação cultural, nacional e patrimônio cultural imaterial. Em novembro de 2016, o nosso presidente, Michel Temer, sancionou essa lei. Diante de todo esse cenário, recebemos hoje no nosso estúdio o Dr. Fábio Oliveira. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Ele é professor da UFRJ e doutor pela UERJ. Bom, a primeira pergunta é, explica um pouquinho pra gente, a vaquejada verdadeiramente, ela causa sofrimento no animal? Causa. Sim, a vaquejada, induvidosamente, pode ser considerada uma prática cruel, que é proibida pela Constituição, e não por outra razão, o Supremo Tribunal Federal, em outubro do ano passado, declarou uma lei do Ceará que regulava a vaquejada inconstitucional, porque a prática, intrinsecamente, leva a maus tratos, sofrimento, pode gerar amputação, pode levar até a morte do animal, pode gerar paralisia. Então, o animal é submetido a estresse, não apenas o boi, ou o touro, ou o novilho, mas também os cavalos que são utilizados, né, para montaria. Então, existem vários estudos sobre isto, vídeos, acompanhamento veterinário, estudos técnicos que demonstram... Qualquer vídeo que você assista na internet, você já fica em choque. Porque assim, a prática evidentemente leva a isso. É violenta, é uma prática violenta. Porque tracionar a cauda do animal, que é um animal pesado, que está em movimento, em sentido contrário. Então, esta tração pode levar à amputação da cauda, que se liga ao tronco, podendo gerar lesão na medula espinhal. O animal cai no chão, o que pode por si só pode fraturar, pode, enfim, levar a lesões variadas. Quando começou tudo isso? A prática da vaquejada é uma prática cultural concentrada nas regiões Nordeste e Norte do país. Ela foi se desenvolvendo ao longo do século XX. Ela está atrelada com a conduta de manejo do gado e foi evoluindo economicamente, se transformou numa indústria. Então, hoje... Num show, né? Num show, há todo um comércio envolvido, assim como o que acontece com o rodeio. E, portanto, há interesses variados, né? E interesses econômicos fortes para a manutenção. Por que você acha que demorou tanto para que as entidades de proteção animal, para que as pessoas, mesmo de uma forma geral, se manifestassem contra essa atividade? Por que você acha que teve essa demora? Porque o movimento em defesa dos animais, especialmente no Brasil, mas também no mundo de um modo geral, é um movimento relativamente recente. Né? No Brasil, é um movimento que, de forma mais organizada, conta 20, 30 anos. Nas próprias faculdades de Direito, apenas recentemente, esta pauta entrou. Então, as publicações, os movimentos, os
os próprios professores de direito falando em direitos dos animais, discutindo o status jurídico do animal, se o animal deve ser considerado como um produto, como uma né? coisa. Uma coisa. Né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A Associação Brasileira de Vaquejadas, ela diz que teve uma modernização nessas práticas, que eles fizeram várias adaptações para que os animais e os vaqueiros não sofram tanto com a prática desse esporte. Não vou nem chamar a prática desse esporte, com essa prática, porque eu não acho que seja esporte, não acho que seja cultural. Você acredita nisso? Não é possível negar isto, não tem como alterar a prática da vaquejada na sua natureza de forma a que ela não se faça mais cruel. Enquanto o animal estiver sendo utilizado, cavalo sendo montado, o animal sendo tracionado em sentido contrário, derrubado no chão. Essa emenda de 96 de 2017, que estabelece que não é cruel as práticas desportivas que utilizam animais, que é cultural, você acha que ela aponta a cultura como justificativa para qualquer coisa, para maus tratos, para sofrimento, para dor? É cultural? A cultura está acima do sofrimento do animal? Como é que é isso? Esta emenda padece de uma ilogicidade incrível, porque, a princípio, a qualificação de uma prática como cultural, integrante do patrimônio cultural brasileiro, não deveria ocorrer por meio de lei, e sim por meio de uma análise do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mas aí, depois disso, veio esta emenda à Constituição que excepcionou a regra que a Constituição possui, que prevê que os animais não devem ser submetidos à crueldade, ou seja, não é possível dizer, simplesmente por uma norma jurídica qualquer, que uma prática deixa de ser cruel por ser cultural ou deixa de ser cruel porque passa a ser considerada esporte. Ou a prática é cruel em si, ou ela não é cruel. Ela não deixa de ser cruel por ser cultura. A forma como ela é avaliada, né, ou conceituada, né? A cultura, enquanto justificativa do que é certo e errado, é um argumento bem falho, né? Porque a história da humanidade mostra em inúmeros exemplos que práticas ruins, práticas condenáveis, moralmente condenáveis, foram práticas culturais. O Coliseu romano fazia parte de uma cultura. De uma cultura, exatamente. A escravidão humana fazia parte de uma cultura, a submissão da mulher fazia parte de uma cultura. Então, isso desde a filosofia grega se diz claramente, assim, não se pode argumentar sobre a justiça de uma conduta com base na cultura, simplesmente. Bem, o papo está fervendo, mas a gente vai ter que dar uma paradinha para o nosso intervalo comercial. Na volta, a gente retoma o tema, que é para te fazer pensar nos caminhos que o Brasil está tomando com relação aos animais, hein? A gente volta já já, se movimenta aí. O Paraíso Super Pet é uma rede de franquias pet social. A marca tem lojas pet e clínicas veterinárias associadas à ONG Paraíso dos Focinhos. Além de promover a adoção e os cuidados com os animais, o Paraíso Super Pet tem royalties revertidos para a causa. Não perca a oportunidade de ter seu próprio negócio e ainda mudar a história de muitos animais de rua. Paraíso Super Pet. Na Hug Home, você encontra uma linha de móveis, tapetes, objetos e acessórios importados e garimpados com exclusividade para a sua casa. Mas além de vestir sua casa, a Hug Home veste você. Mix de decor e estilo você encontra na Hug Home. Casa Shopping, Bloco H, Loja E. Venha conhecer Hug Home. Olá, eu sou a Mel. Eu sou uma cadelinha de 10 anos. E meu dono é o Márcio. Dizem que ele é famoso porque aparece na TV. Um dos nossos programas preferidos é ir na Casa do Bicho, onde eu ganho comida, caminha, tomo banho. Mas da última vez que a gente foi lá, eu descobri que eu tava grávida. E pro mundo dos cachorros, eu já sou uma senhora. Mas graças aos amigos que cuidaram de mim, deu tudo certo. E a gente saiu de lá com a família ainda maior. Valeu!
no intervalo e continuamos aqui em movimento. E hoje recebendo a ilustre presença do Dr. Fábio Oliveira. Muito obrigado pela tua presença. Prazer. Bom, na verdade, de um lado existem os ativistas, existe a população de uma forma geral se revoltando contra essa atividade. Do outro, os vaqueiros, os praticantes dessa atividade. E no meio, 600 milhões de reais ano, que é o que movimenta esse mercado que hoje virou um show, né? Um show business. Você acha que o lobby para aprovação dessa lei vem desse orçamento, desse budget fantástico? Vem inegavelmente, né, claramente do interesse econômico de grupos que exploram os animais para práticas como a vaquejada e, em outro caso, rodeio, sem dúvida. Né? E você vê uma forma de adaptação dessa atividade? Tem como adaptar uma atividade dessa para que de alguma forma, esse mercado financeiro, esse movimento financeiro seja preservado e que eles deixem esse animal em paz ou pelo menos ter um pouco menos de sofrimento? Não tem. Tem como abolir esta prática, né? Porque, a rigor, a emenda 96, que teria, por assim dizer, permitido a vaquejada, é uma emenda inconstitucional. Porque a Constituição tem uma regra clara dizendo que os animais não devem ser submetidos à crueldade. E não tem como adaptar a vaquejada, tem como deixar de praticar a vaquejada. Eu me lembro que um professor norueguês escreveu um livro onde ele dizia que as pessoas, em relação à matança de baleias, ele dizia, as pessoas reclamam dizendo, não, mas é o meu emprego, né? O que eu vou fazer? Porque eu faço parte da indústria baleeira. E a resposta simplesmente vá procurar outra coisa para fazer. Né? Vai procurar outro trabalho. É assim que se faz. Doutor Fábio, temos uma estimativa de mais ou menos 1 ano e meio para o Supremo julgar as ações diretas contra a emenda que permite a vaquejada, não é isso? Estimar o prazo é bem difícil. Isso também pode variar de acordo com a conjuntura política do país. Se este ano continuar convulsionado politicamente como está e o ano que vem também, pode ser que esse julgamento demore mais tempo. Eu penso, Henrique, que a gente tem bons sinais, sabe? 2 ministros do Supremo no julgamento de outubro do ano passado fizeram 2 referências importantes que eu gostaria de ressaltar aqui no seu programa. A ministra Rosa Weber disse que a Constituição reconhece valor intrínseco para além dos seres humanos. Isso é muito... Nossa, isso é fantástico. Isso é muito importante em termos filosóficos e jurídicos. Né? O que significa reconhecer que o animal tem um valor intrínseco e não apenas um valor instrumental para os seres humanos. Qual é a consequência que isto tem? A consequência natural que isto teria seria o reconhecimento de dignidade aos animais e de direitos. Por isso que a gente está num processo evolutivo, talvez. Né? E o ministro Luiz Roberto Barroso deu o voto mais significativo de todos os tempos em relação aos animais. Pela primeira vez, um ministro do STF fez menção à ética animal, aos autores, inclusive estrangeiros, que trabalham, que defendem que os animais têm direitos, que os animais têm interesses, que esses interesses devem ser respeitados. E o ministro reconheceu esta discussão importantíssima e que o direito, portanto, deve se abrir e travar o debate que merece ser travado. E com relação às leis estaduais e municipais, eu acho uma grande confusão isso. Existe, na verdade, a Constituição, existe lá a lei que a gente acha que regula tudo, e aí no meio do caminho fala, não, mas no estado tal está liberado, no estado tal está proibido. Como funciona essa questão local da adaptação da lei? Isto é relativamente confuso para a pessoa leiga, né? É porque quando o Supremo julgou a lei no ano passado, né, a lei do Ceará, por incrível que possa parecer, ele julgou a lei do Ceará inconstitucional. Então, isto permitiria que um outro estado viesse a fazer uma outra lei prevendo a vaquejada. Por mais ilógico que isso possa parecer. E aí o Supremo teria que declarar outra lei inconstitucional novamente. Entendi. Como o que aconteceu foi, como você descreveu, ou seja, ainda em 2016, a vaquejada foi considerada patrimônio cultural. E em 2001, há uma outra lei equiparando o vaqueiro, o peão de rodeio, ao atleta profissional, conferindo um caráter esportivo à prática da vaquejada.
por meio dessas duas leis, a vaquejada estaria enquadrada na exceção que a emenda trouxe à vedação da crueldade. Só que a própria emenda prevê que deve haver uma regulamentação destas práticas e esta regulamentação deve ser suficiente para impedir maus tratos ou crueldade. Entendi. E aí tem uma discussão sobre a quem cabe regulamentar esta emenda. É possível entender que esta regulamentação cabe ao Congresso Nacional. Como o Congresso ainda não fez esta lei, a princípio a vaquejada continuaria proibida, porque demandaria esta regulamentação por parte do Congresso. E o presidente do Senado, que comemorou a aprovação junto com o presidente da Câmara, inclusive com um chapéu, com a vestimenta de vaqueiro, apresentou um projeto de lei para regulamentar, só que o projeto não foi aprovado ainda. Então, isso é uma questão de interpretação jurídica, mas... É incrível, né? Muito obrigada, doutor Fábio, por você ter vindo, por ter esclarecido todas essas questões. Tá bom? Muito obrigada. A gente vai voltar com outras histórias aqui, te fazer um convite para retornar ao nosso programa. Ok, tá eu bom? agradeço. Parabéns. Obrigada. E agora vamos para o nosso próximo quadro, Movimento Resgate. Dias recebemos diversos pedidos de resgate. Estar disponível e preparado para qualquer situação tem sempre sido o nosso maior compromisso. O socorro não espera e nós estamos em movimento. O resgate de hoje foi inusitado e emocionante. Foi em meio a uma feira clandestina no município de Duque de Caxias. Estávamos em ação junto com a polícia numa batida contra a venda ilegal de animais e, de repente, abandonada, lá estava ela, a sortuda. A gente veio pegar animal de raça, mas aí a gente achou essa aqui, ó. O nome dela é Sortuda. Ela vai com a gente pro paraíso, né, Sortuda? Não é, meu amor? E a Sortuda tem tanta sorte que, além de ganhar a companhia da Vani, ganhou também um novo nome, Maria Rita. Maria! Ô, meu amor! Você tá feliz, ó, Vanicatinha? Você tá feliz, meu amor? Você tá feliz? Maria! Olha, a outra vindo. É muito ciumenta, meu neném. Ô, meu amor. Você tá feliz com a Maria? Maria, ó, só se coça. Só na vida boa, né, Maria? Ô, meu neném. Maria, você assusta sua irmã, Maria. Ai, não morde. Coisa mais linda. A mãe te ama, tá? Foi um encontro incrível mesmo. Naquele dia estávamos lá e a socorremos, mas ainda existem muitos animais de rua pelo Brasil que não tiveram a mesma sorte. Cachorros, gatos, cavalos, tantos bichinhos ao relento precisando de cuidados. Por isso, se passar por um, não ignore, ajude ou peça ajuda e faça a diferença na vida de um animal. Nosso lema é se movimenta aí. E agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta uma matéria de interesse público, Espaços Pet Friendly. Não sabe o que é? Ficou curioso? Então não sai daí que na volta a gente explica. O Paraíso Super Pet é uma rede de franquias pet social. A marca tem lojas pet e clínicas veterinárias associadas à ONG Paraíso dos Focinhos. Além de promover a adoção e os cuidados com os animais, o Paraíso Super Pet tem royalties revertidos para a causa. Não perca a oportunidade de ter seu próprio negócio e ainda mudar a história de muitos animais de rua. Paraíso Super Pet. Na Hug
Home, você encontra uma linha de móveis, tapetes, objetos e acessórios importados e garimpados com exclusividade para a sua casa. Mas além de vestir sua casa, a Hug Home veste você. Mix de decor e estilo você encontra na Hug Home. Casa Shopping, Bloco H, Loja E. Venha conhecer Hug Home. Olá, eu sou a Mel. Eu sou uma cadelinha de 10 anos. E meu dono é o Márcio. Dizem que ele é famoso porque aparece na TV. Um dos nossos programas preferidos é ir na Casa do Bicho, onde eu ganho comida, caminha, tomo banho. Mas da última vez que a gente foi lá, eu descobri que eu tava grávida. E pro mundo dos cachorros, eu já sou uma senhora. Mas graças aos amigos que cuidaram de mim, deu tudo certo. E a gente saiu de lá com a família ainda maior. Valeu! Voltamos já em movimento. E agora para o nosso quadro Pet Mania. O assunto de hoje é espaço pet friendly. Vamos conferir? Os animais de estimação estão cada vez mais próximos de nós e são vistos como membros das nossas famílias, companhias para todas as horas. Essa convivência leva ao desejo de que os pets estejam sempre conosco, também em momentos de lazer. Nas grandes cidades, isso engloba ir com eles não só a parques ou praças, mas também a restaurantes, lanchonetes, cafés. A cultura pet friendly já é comum em alguns países e está se tornando cada dia mais popular no Brasil. E o Pet Mania de hoje veio até esse shopping no Rio de Janeiro falar com uma das responsáveis sobre a inserção do selo pet friendly por aqui. Esse aqui é o Bolt, ele é um border collie bem calminho, obediente, tem 7 meses ainda, gosta de brincar, é bem obediente. E a gente só não tem nem o que dizer sobre o amor, né? Que ele é um cão tão obediente que é que só falta falar. Eu sou do norte, de Macapá, Amapá, aí eu noivei, vim pra cá e eu tive eles aqui, né? A gente resolveu aumentar, estender a família. Ele é praticamente a única companhia que eu tenho durante o dia. É da família, né? A gente cria como se fosse da família. Tem gastos e tudo mais, mas vale a pena. Inclusive eu deixo de sair, de viajar, de visitar minha família no norte, porque é complicado, né? Frequento praça, né, que é mais acessível a eles, e alguns shoppings que acabam adquirindo essa nova modalidade, né, que é a conscientização. Eu deixo de sair e não me arrependo de deixar de sair, porque tem determinados lugares que não aceitam eles. A gente gosta da companhia deles, então eu acho que é de suma importância eles estarem presentes no nosso dia a dia, tanto a gente no dia a dia deles, que eles só têm a gente, né? Eles não têm mais ninguém, e só tem a gente. Acaba que dá um peso na consciência de deixá-los em casa, porque eles fazem parte da família. Então, eu acho que quanto mais lugares puderem receber a gente e eles, junto com eles, eu acho que é válido. Eu acho que acaba tendo uma acessibilidade melhor pra gente também, porque é bom estar na companhia deles, né? São filhos, né? É a extensão da nossa família. O Fashion Mall é um shopping que tem uma arquitetura diferente dos shoppings convencionais. Nós somos um open mall. Isso faz com que, naturalmente, as pessoas tenham vontade de passear por aqui com seus bichinhos. Acho que é um ambiente convidativo. Então, nós estamos rodeados de muitos prédios e acaba que os moradores gostam muito de passear por aqui e é muito mais conveniente que eles consigam estar aqui dentro com os seus animais. Isso é uma tendência, né? Hoje em dia a gente vê os lugares cada vez mais se adaptando para receber os pets. A gente consegue trazer mais pessoas e a gente percebe de fato um movimento grande dos animais aqui dentro. Então acaba que eu acho que é o bichinho que traz o humano.
O shopping ele já é pet friendly desde 2014, mas desde o ano passado a gente começou a fazer eventos diretamente focados para o público que tem pets, né? E aí esse ano a gente adaptou o nosso mall de forma que ele fique mais confortável para os bichinhos também. Então a gente colocou bebedouros para pets e colocou também torres com saquinhos, porque aí isso garante que o shopping fique sempre limpo e todo mundo consiga conviver em harmonia. Cada lojinha tem lugarzinho para água, já passei ali, peguei um saquinho, entendeu? Eu acho que eles comportam bem essa nossa necessidade, que é de estar com eles, né? E o programa de hoje fica por aqui, mas espero que todos aí de casa tenham curtido os assuntos que trouxemos em debate. Ficar ligado nas leis e no que anda acontecendo no nosso país é mais do que importante. Nós temos direito e precisamos ter voz. Para o mundo mudar, a gente precisa agir. Faça a diferença e se movimenta aí. E agora confira a papeleta de adoção, um bom final de semana e até o próximo programa.